Fala galera, beleza? Hoje tivemos a 14ª etapa do Tour de France 2021 e como eu disse, nessa etapa de média montanha era muito fácil de uma fuga ganhar. A fuga demorou muito para sair e alguns dos caras que saíram nessa fuga tinham como objetivo ganhar a camisa de montanhas de volta. Então a gente teve bem interessante o Walter Powers e o Michael Woods. E o Michael Woods conseguiu tomar a camisa de montanhas do Nairo Quintana com os pontos que ele fez. E dentro dessa fuga aí, a gente teve alguns caras que tinham outros objetivos. E o Bauke Mollema foi o cara que fez a fuga de uma maneira impressionante, faltando mais ou menos 40 km para o final, ele atacou numa descida, abriu dos caras e ninguém mais viu ele. Muito parecido com outras vitórias que ele teve, tanto em provas de um dia como em etapa do Tour de France que ele já ganhou uma vez. O Michael Woods ganhou a camisa de montanhas com os seus pontos, então ele já tinha chegado no objetivo dele. É claro que ele tinha a ideia de ganhar a etapa, mas ele também caiu numa curva. Então ele estava numa descida, ele caiu numa curva, levantou, subiu na bike e um pouquinho depois que foi que o Bauke Mollema conseguiu fazer a fuga e sair de lá. Outro cara que estava na fuga também foi o Guillaume Martin. O Guillaume Martin estava em 9º lugar na classificação geral. Ele, antes da etapa, ele estava mais ou menos, deixa eu ver exatamente, antes da etapa, ele estava a 9 minutos e 29 do Tadej Pogacar. E ele conseguiu sair nessa fuga aí, ele tinha perdido tempo na etapa do Mont Ventoux. E depois ele conseguiu subir 7 posições e agora ele é o segundo colocado a 4 minutos e 4. Os caras que estavam lutando pela classificação geral, que estavam no pelotão ali atrás, não se importaram muito com isso, porque mostraram que ele talvez ele não vai conseguir manter esse desempenho, porque amanhã e depois a gente tem etapas muito duras. Amanhã, depois não, segunda-feira é dia de descanso, mas amanhã a gente tem uma etapa muito dura de montanha e depois a gente tem mais 2 etapas duras de montanha. Ele já mostrou um pouco de que não está tão forte nas montanhas, então pode ser que seja uma situação muito parecida com o que a gente teve com o Ben O'Connor, que saiu numa fuga. No caso do Ben O'Connor, ganhou uma etapa, subiu lá para segundo, mas na primeira etapa de montanha ele perdeu muitas posições. Talvez isso possa acontecer com o Guillaume Martin da Cofidis. Um detalhe que eu achei bem legal, né? O Bauke Mollema é um cara muito guerreiro, o jeito que ele está na bike, que ele pedala. E uma coisa interessante, ele não usa GPS. Então, é muito comum os caras ficarem assim, eu vou ficar olhando aqui para meu batimento cardíaco, minha potência. Então você imagina um cara que faz o Tour de France ou uma prova dura dessa, sem nenhum dado. Ele não sabe que velocidade que ele está, qual o batimento cardíaco que ele está, qual a potência que ele está gerando. Pode até ser que ele leve o GPS guardado no bolso, né? E depois descarregue os treinos para ter algum feedback, mas ele prefere não ter na bike o GPS durante a corrida, passando nenhuma informação para ele. Talvez ele se sinta melhor assim, que talvez ele fique olhando ali para velocidade ou para alguma coisa e ele se limite. Então é um dado bem legal. Então essa 14ª etapa do Tour de France, a gente teve a vitória do Bauke Mollema. Tivemos um sprint para a chegada no segundo lugar entre o Patrick Conrad, que foi o segundo, e o Sérgio Higuita, terceiro. Depois o Mattia Cattaneo da Quick-Step em quarto. O Michael Woods fez quinto lugar. E depois os outros caras que estavam na fuga, que foi se desmanchando, né? O Omar Fraile, campeão espanhol. Elie Gesbert, Quentin Paché, Luiz Mentes, Esteban Chaves. E aí a gente vai ter o grupo lá do camisa amarela chegando só 6 minutos e 53
depois do Bauke Mollema. Então, Brandon McNulty, Rui Costa, Rafa Marca. Então a gente teve a Emirates puxando esse grupo aí. E amanhã a gente tem uma etapa dura de montanha de verdade. Essa etapa, talvez uma etapa de média montanha. A etapa foi de 183,7 km e 43,01 de média. O ataque do Bauke Mollema foi exatamente a 42,7 km que ele fez um ataque solo. Muito legal. Mas não é uma etapa tão dura, né, para os padrões das etapas de montanha, que a etapa de amanhã vai ser, apesar de não chegar em subida, ela tem 3 montanhas categoria 1 e uma montanha categoria 2. Então a gente vai ter uma coisa que às vezes a gente não percebe. Eu até estava comentando isso aí com um amigo meu. A gente olha a montanha e fala assim, a montanha tem 10 km a 6%. Só que às vezes você tem um falso plano. Olha aí pro detalhe que eu estou jogando aí para vocês da etapa de amanhã, né? Então veja como que a gente vai ter a largada a 187 metros, depois chega a 1560 metros no Monte de Monte Luís, 8,4 km a 5,7%, só que começa a subir desde o quilômetro 35,3 até o quilômetro 94,9. Então, são 60 km subindo. Aí você desce mais um pouquinho, e aí você tem uma outra montanha. Só que assim, são 2 montanhas com um pequeno refresco. Então você tem essa montanha categoria 2 aí, ó, Col de Puy-Morens, a 1915 metros. Tem uma descidinha, um pequeno refresco. E aí você vai no Porte de Envalira, que é já em Andorra. E vai chegar a 2.408 metros de altitude. Desce, e aí a gente tem mais uma pequena montanha, que é o Col de Beixales, a 1796, e aí depois desce até a chegada em Andorra la Vieille, a 1.005 metros de altitude. Então amanhã a etapa é duríssima. Amanhã é uma verdadeira etapa de montanha do Tour de France. Outro detalhe, tem ponto de sprint no quilômetro 66,9 a 627 metros de altitude. Cara, ponto de sprint é numa subida. Então, pode ser que os caras tentem aí tirar uns pontos do Mark Cavendish. Capaz dele nem ir, ele vai aí para sobreviver nessa etapa. Essa 15ª etapa amanhã vai ser bem dura mesmo. Então, os caras se guardaram para amanhã com sabedoria, né? Porque o negócio não vai ser brincadeira. E na etapa de hoje, a gente teve já lá, a gente não teve a largada de 2 caras, que foi relacionado ao tombo da 13ª etapa. Até vou falar aqui, peço desculpas que eu falei ontem, né, a respeito do Tim de Klerk, que o Tim de Klerk chegou lá atrás. Ele chegou lá atrás justamente porque ele caiu naquele tombo da etapa de ontem. Mas até ele cair no tombo, ele estava puxando o pelotão o tempo inteiro, trabalhando para o pelotão chegar na fuga. Ele caiu e por isso que ele chegou tão para trás. O pessoal escreveu aí, Guru, o Tim de Klerk estava no tombo. E depois eu fui ver, ele estava no tombo mesmo. Ele até fez uma publicação no Instagram falando disso, mas o cara é muito guerreiro demais. Bom, outros 2 estavam no tombo que não largaram hoje, foram o Warren Barguil, do Arkea Samsic, que já foi rei da montanha no Tour de France, e o Søren Kragh Andersen da Team DSM. Eles nem largaram. Hoje nós não tivemos desistência durante a etapa e também não tivemos nenhum problema de gente chegar e não conseguir chegar dentro do tempo. Era bem elástico hoje o negócio. Bom, galera, então essa aí foi a 14ª etapa, com o Bauke Mollema, ciclista da Trek Segafredo, ciclista raiz, ganhando uma etapa aí, uma etapa bem legal. E amanhã nós temos uma etapa duríssima de montanha, tá certo? Então até amanhã, obrigado por estar acompanhando a cobertura do Tour de France aí no canal. Abraço, galera!